Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Primeiro eu gostaria de agradecer a SEC Luz pelo convite. Falar do Mestre, falar da doutrina espírita também é extremamente importante e engrandecedora. Então eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que estou tendo de estar aqui com vocês, tentando levar um pouco do que a gente sabe da doutrina e pedindo desculpas se o mensageiro não é o melhor, mas tomara que a mensagem chegue para vocês de uma forma plena. O tema da noite, a gente vai falar sobre a Terra, Hospital e Escola. É engraçado, é interessante essa menção de a Terra como um hospital, como uma escola, porque a gente geralmente vê a Terra como um simples planeta habitado por nós, a nossa morada, mas o fato de chamar, né, de termos essa noção espiritual da Terra como um hospital, uma escola, ela abre um leque de entendimento muito grande e muito bom. Para começar, a gente precisa trazer um pouco Jesus para o nosso assunto. E Jesus, em João, no capítulo 14, de 1 a 3, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde estiver, também vós aí estejais. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando Jesus disse isso, muitos dos judeus que o seguiam pensavam que Jesus tinha um grande reino, que ele era um rei, tinha um grande reino, que ele ia tirar os judeus do cativeiro, das garras de Roma, dos romanos, e que para isso ele ia empreender uma guerra santa, e ele tinha um reino no qual ele levaria todos os judeus para morar lá. Só que esse reino que Jesus falava, que Jesus pregava, não seria um reino na realidade. É o reino espiritual. É um reino que está dentro de cada um de nós e que precisa ser trabalhado. Mas quando Jesus fala da casa do meu Pai, o Espiritismo veio nos trazer duas grandes distinções, dois grandes conceitos para essas moradas do Pai. Primeiro foi que essas moradas se tratam de diferentes estados da alma na erraticidade. Então, nós conhecemos, por exemplo, o umbral, nosso lar, são diversas cidades espirituais. Então, diz respeito ao lugar espiritual onde os espíritos que estão na erraticidade se encontram. Então, seriam essas as moradas. Mas existe também uma outra concepção, que a morada seriam as diferentes categorias de mundos habitados, né? Sabemos que o nosso universo tem só de galáxias, são 2 trilhões de galáxias. Então, é uma imensidão que a gente sequer pode imaginar nem mensurar. Então, seria Deus, o Criador, capaz de construir um mundo tão imenso e colocar somente nós, somente a Terra como mundo habitado? É a mesma coisa que construir um edifício, né, com vários andares, vários apartamentos, e colocar as pessoas, ou só usar o quartinho do fundo de um dos apartamentos. Ou seja, a Terra não é nem o maior globo que a gente conhece, é um dos menores, inclusive, do sistema solar. Então, como é que a gente vai conceber que, diante de um universo tão grande, somente a Terra seja habitada? É lógico que as moradas do Pai também estão relacionadas a esses diferentes mundos materiais, não espirituais, mas que também são habitados por espíritos, são habitados por seres que foram criados por Deus. Então,
Segundo os espíritos nos esclarecem, existem diversos níveis de mundos no universo, mundos habitados. E esse nível vai ser estabelecido de acordo com o nível evolutivo ou progresso de cada um das pessoas que habitam neste lugar. Então, à medida que o ser que renasce naquele lugar evolui e cresce, o planeta também, o mundo também evolui, cresce, progride. Então, segundo os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que existem 5 categorias de mundos que eles conhecem. Lógico que essas categorias não são fechadas. Nenhum é mundo assim ou mundo assado. Sempre existe um evoluindo em direção ao outro. Então, o primeiro mundo seria os mundos primitivos, né? A primeira categoria seria de mundos primitivos, onde nós verificamos as primeiras reencarnações dos espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, geralmente, nós vamos reencarnar no início da nossa trajetória evolutiva em mundos que são mundos primitivos. Depois vem um mundo de provas e expiações. Nesses mundos, o mal ainda predomina, né? E nós vamos depois falar sobre isso com mais calma, mas são mundos ainda em que existe a maldade, onde as pessoas ainda estão voltadas para, um pouco afastadas das leis divinas. Os mundos de regeneração são aqueles onde as almas ainda têm algo a expiar, ainda têm algo a aprender, mas existe uma grande vontade no bem, ou seja, o bem impulsiona elas mais do que o mal. Nos mundos felizes, aí já é o contrário, o mal quase não existe, o que predomina é o bem. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos são aqueles onde vivem ou moram os espíritos puros, os espíritos crísticos, são aqueles mais evoluídos. A Terra, esse planetinha que a gente vive, ele já foi um planeta primitivo, ele já foi um mundo primitivo. Ele atualmente é um planeta de provas e expiações e está a caminho a ser um mundo de regeneração. Imaginemos assim, como se fosse uma progressão. Nós saímos daquele mundo primitivo, evoluímos como humanos e chegamos a esse planeta de provas e expiações. Estamos evoluindo mais, tanto moralmente, como tecnologicamente, como cientificamente, e seremos um mundo de regeneração. Então, quando um planeta está nesse processo de transformação de um nível inferior para um nível superior, nós chamamos isso de transição planetária. Então, hoje, o nosso planeta, nossa Terra, está vivendo por esse processo de transformação. Está passando por aquele processo que a gente chama de transição planetária. Ou seja, está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Mas assim, o que seria então esse mundo de provas e expiações que a gente está vivendo? Provas, na nossa concepção, são desafios evolutivos. Na Terra, eu tenho condições de provar a virtude que o meu espírito esteja adquirindo. Assim, eu posso renascer na Terra, por exemplo, na prova da riqueza ou na prova da pobreza. Vou sofrer um teste, né? Vou ter que passar por esse teste. É o teste da pobreza, vamos supor, vamos dar um exemplo, ou um teste da pobreza. E aí, se eu passar esse teste da riqueza, eu posso estar provando tanto o meu desprendimento como a minha inclinação à caridade. Nesse caso, eu posso também vir na pobreza para que possa ser testado a minha resignação e a minha humildade.
Tanto uma prova da riqueza quanto uma prova da pobreza são provas que são difíceis para o espírito e muitos falham, principalmente na riqueza. A gente pensa que ser rico é uma das provas mais fáceis, mas realmente não é. Tanto que Jesus chamou a atenção para a gente quando ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que a riqueza seria assim uma prova difícil? Porque, na verdade, as coisas do mundo nos sufocam. Se observarmos, o materialismo ele reina de forma extrema nesse mundo. Nós respeitamos, né, nós as pessoas respeitamos mais aqueles que têm do que pelo que somos. Então, se aquela pessoa vai e posta na rede social o carro novo que ela adquiriu, a casa, a bolsa, o sapato, a roupa, o vinho caro que ela está tomando naquele momento, a gente pensa que ela tem condições financeiras e que ela é feliz por conta daquelas condições financeiras. Nós confundimos a felicidade com o ter. Se eu tenho, eu vou ser feliz. Então, por isso é que a gente busca saciar as nossas vontades materiais através do consumismo, achando que vamos encontrar naquela coisa ou naquela situação a nossa felicidade. Só que aquilo não preenche o vazio que tem dentro de nós. Porque esse vazio da alma é algo que deseja algo que a matéria não vai nos trazer. É um vazio da alma. E nada, nem a bolsa, nem o carro, nem o sapato, a bicicleta, nada nesse mundo pode preencher o vazio que é da alma. Somente quando a gente aprender a ser, e eu falo ser melhor, ser em termos de ser virtuoso, nas virtudes, ou seja, na compaixão, na paciência, na piedade, na tolerância, somente quando aprendermos a ser pessoas melhores, nós vamos encontrar felicidade. Mas ainda enquanto estivermos equivocados, achando que a nossa felicidade está nas coisas que podemos adquirir na matéria e que as traças corrompem, né, que os ladrões roubam, então nós estaremos perseguindo algo que não vamos encontrar. Então, a prova é isso, é testar algo que a gente imagina que já tenha. Já a expiação é diferente. A expiação é como se fosse um resgate. Quando estamos equivocados, quando erramos, infringimos a lei divina ou praticamos algum mal, para que possamos resolver a nossa dívida com Deus, com as leis divinas, nós precisamos primeiro ter consciência do mal que fizemos. Esse é o primeiro passo. E isso necessita de um pouco de consciência. Muitas vezes a gente acha que não está fazendo mal, que a gente não praticou nenhum mal, então ficamos nesse estágio e, embora tenhamos magoado ou machucado o outro, ou ofendido alguma lei divina, enquanto ainda não tivermos consciência desse mal, não saímos desse estágio. No entanto, à medida que a gente cria consciência do mal que a gente fez, a outra questão é o arrependimento. Nos arrependemos daquilo que fizemos, temos a consciência de que a gente realmente machucou, que a gente fez algo que era errado. Por quê? Ter consciência é uma coisa, mas arrepender-se é admitir que aquilo que a gente fez não fez bem nem para a gente, nem para o outro. Se adquirirmos essa consciência e nos arrependermos, ainda temos uma terceira etapa a cumprir, que é a reparação. E essa reparação seria a expiação. Seria uma forma de reparar essa falta, de tentar corrigir aquilo que a gente cometeu. E a literatura espírita, principalmente os livros de André Luiz, ele vem nos mostrar diversas situações
em que os espíritos vão contar casos de pessoas que vieram à Terra para receber como filho ou filha um inimigo do passado, de outra vida, ou veio dar a riqueza que foi roubada em outra vida para a pessoa. Ou seja, em diversas situações, a doutrina espírita vem nos dizer que todo o mal que nós praticamos, nós temos condições de repará-lo. O fato de estarmos aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, nos dá a oportunidade de corrigir aquilo que fizemos ao outro. Seja lá o que façamos. Se tiramos a vida de alguém, podemos restituir-lhe através da paternidade. Se roubamos alguém, podemos restituir a herança de outras formas, numa outra vida. E tudo isso a gente vai vendo que faz parte desse planeta, desse lugar que a gente pode fazer também é um lugar que a gente pode estar para reparar qualquer mal que a gente faça. Então, podemos ver que a Terra, ela é um mundo de provas e expiações. Mas, então, seria a Terra um lugar, um ambiente de oportunidade. E ela seria, então, uma escola e um hospital. Por que escola? É uma escola das almas, para que as almas possam aprender e testar as suas virtudes. Então, toda escola, a partir do momento que a gente entra na escola, a gente começa a aprender. Aí vem os conteúdos acadêmicos. E a gente estuda, daqui a pouco vem a prova. Aí vem o teste. Aí a gente tem que fazer aquela prova e se tirar 10, passa. Se tirar 5, passa de uma forma mediana. Se tirar menos de 5, aí não tem como passar. Então, na escola a gente vai adquirindo conhecimento e vai colocando esse conhecimento à prova. Aqui na Terra também. E ele é um hospital. Por quê? Porque é um local de tratamento de espíritos doentes moralmente. Toda vez que praticamos o mal ou que não adquirimos uma virtude, ou seja, quando estamos encharcados de vícios e imperfeições, isso nos causa mal, nos adoece. E é para tratar dessa doença da alma, a doença da impaciência, a doença da intolerância, do orgulho, do egoísmo, é que a gente está aqui na Terra para ser curado. Então, o hospital. Vamos ver assim, no hospital, o que a gente encontra no hospital? Doença. Então, qual seria a doença que a gente veio tratar nesse hospital Terra? A doença, lógico, são os nossos vícios e as nossas imperfeições. Embora muitos não acreditem que estejam doentes, muitos acham, inclusive, que são saudáveis, eles não têm noção do quanto o espírito dele é doente, é enfraquecido, e jamais, e não conseguem perceber o quanto poderiam se melhorar somente curando, somente tirando de si essas chagas das imperfeições e dos vícios. Muitos estão doentes de orgulho, do egoísmo, da raiva, da intolerância. E essas doenças, elas não atacam somente a alma, atacam o corpo também. Quando a gente está doente da alma, o corpo também adoece. Né? Praticamente recebe o reflexo do outro. Então, se a gente está com raiva, o coração bate, a gente treme, nossos hormônios ficam todos descompensados. Então, todas essas imperfeições, todos esses vícios que nós temos, eles também repercutem no nosso corpo. Quem são os pacientes desse hospital? Somos todos nós que aqui reencarnamos e que precisamos da cura, precisamos ser curados dessas doenças que são essas imperfeições. Esses pacientes não é só aqueles que reencarnam
e precisam de uma dose maciça de cuidados, mas também todos aqueles que têm pequenas imperfeições e que não fazem com que ele atinjam a plenitude. Então, tem pessoas que vão ser tratadas com medicamentos fortes. Tem uns que bastam um pequeno analgésico, mas todos nós somos necessitados de pouca ou de grande monta. Quem seriam os médicos? Nós temos os doentes, nós temos a doença, nós temos os pacientes e todo hospital tem um médico. E o médico somos todos nós também. Porque não há quem não possa auxiliar o outro na sua cura. É lógico que o médico dos médicos é Jesus. É lógico que existem médicos que têm anos de experiências, reencarnações de experiências. Temos um Chico Xavier, um Emmanuel, temos uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, que são médicos da alma que nos ajudam a nos curar. Às vezes a gente está em depressão profunda e pega um livro de Emmanuel, vamos ler alguma coisa, ou de Divaldo Franco, ou de alguém, e a gente sai renovado. Aquela depressão vai embora e a gente acaba se melhorando. Então, esses médicos são aqueles que nos ajudam. E às vezes a gente também pode ser o médico de alguém. Quando a gente ouve, a gente consola, a gente leva esperança. Não precisamos ter grandes conhecimentos de causa, nada. Precisamos somente ter amor e tolerância, carinho e cuidado. E podemos ser capazes de levar um remédio para quem necessita. E a cura? Todo hospital, toda vez que a gente chega no hospital, a gente deseja a nossa cura. E a cura na Terra é o aperfeiçoamento, a evolução, é a aquisição dessas virtudes que vai fortalecer a nossa alma e nos vai fazer pessoas ou seres espirituais melhores. Mas, além de ser um hospital, a Terra também é uma escola. E a escola também, como hospital, tem alguns requisitos, tem algumas coisas que somente a escola vai ter. Então, as disciplinas da escola. Quando a gente vai para a escola, a gente vai se matricular em certas disciplinas. E as disciplinas que a gente vai se matricular, ou a gente se matriculou na escola da vida, nessa escola da Terra, são as disciplinas, são as virtudes que necessitamos aprender para nossa evolução. Então, a matemática da caridade, vamos supor, a gente precisa aprender que é dando que a gente vai dividindo, que a gente vai somar, porque o que a gente divide com o outro vai conseguir também se auxiliar, ajudar o outro. Então, essa matemática da caridade, ela se multiplica, ela se divide, e ela soma e diminui de uma forma que a gente não consegue sequer contabilizar direito. Existe também a ciência do perdão, imagina, né? Saber que o perdão é algo que mexe com o corpo e com a nossa alma. Que quando a gente perdoa, a gente também é beneficiado. Que nessa ciência, né, toda a nossa estrutura, tanto material como espiritual, ela se modifica. Quando a gente deixa de desejar o mal ao outro, a gente também está se alimentando de coisas boas. E outras matérias. A gente pode sair aqui dizendo geografia da paz, e tem o português do amor, e tem outras, né? Tem a biologia da fraternidade, e sem contar as matérias sobre tolerância, sobre preconceitos que a gente deve deixar de lado, e todas essas matérias a gente vai poder estudar aqui na Terra. Os alunos é que nem os pacientes, né? Todos nós. E não adianta dizer que a gente sabe tudo. Ah, não, eu nasci velha, eu sei tudo. Não há nada nesse mundo que a gente não possa aprender. Tanto com os grandes como com os pequenos. Então, somos alunos eternos, sempre
buscando o conhecimento do Pai, do Mestre e das outras pessoas que convivem conosco, como nossos colegas também. Quantas vezes aqueles que estão na mesma situação que a gente se encontra, na mesma série, na mesma turma, nos traz lições de experiências da vida deles que nos sensibiliza, nos transforma, nos modifica. Os professores também, assim como os médicos, somos qualquer um de nós. Basta a gente desejar ensinar ao próximo algo de bom e ajudar no processo de evolução de alguém, nós estaremos sendo professores. Não só é interessante que nessa questão do professor, não só aqueles que nos desejam bem são os nossos professores, mas principalmente aqueles que nos desejam mal. Se a gente parar para pensar, todos os nossos grandes professores foram aqueles que geralmente nos perseguiram, nos traíram, nos abandonaram, nos deixaram uma marca na alma. Se pudermos colher deles, não a coisa negativa, a raiva, o ódio, mas sim a lição, aquilo que ele nos mostrou, a nossa fragilidade, porque quando a gente encontra alguém que não gosta de nós ou se coloca em confronto conosco, geralmente essa pessoa está nos mostrando uma fragilidade que nós às vezes não enxergamos. Então, ao falar ou ao tratar das nossas fragilidades, essas pessoas estão nos mostrando o que somos, muitas vezes. Às vezes também não somos aquilo que eles pensam, mas às vezes somos. E aí temos condições de reparar aquilo que nós somos, né? E através deles também nós podemos aprender o que é o perdão, o que é a tolerância, o que é a paciência, a compreensão. Chico Xavier mesmo, diante da madrinha que o atacava, inclusive com garfadas, que o castigava, que o batia, sempre fez referência a ela como uma grande professora da vida. Então, precisamos enxergar nessas pessoas, aliás, em todas que estão ao nosso redor, qual é a lição que elas estão nos trazendo, o que é o aprendizado que a gente precisa ter com essas pessoas. O aprendizado são as virtudes que precisamos assimilar ao nosso espírito. É a verdade espiritual. E nós, como os bons alunos, nós estamos aqui para aprender, mas também estamos aqui passando por testes. Então, todo tempo nós estamos estudando, estamos passando por essas lições. Elas são nos dadas o tempo todo pelo estudo e pelo trabalho. É assim que a gente adquire essas virtudes, é assim que a gente adquire essas lições, a gente aprende. Mas também pelo amor e pela dor. Então, na maioria dos casos, infelizmente, ainda necessitamos dessa dor, dessa professora dor, para sairmos dessa nossa zona de imperfeição ou de inatividade. Porque muitos de nós estamos ainda aferrados a sentimentos negativos ou instintos ainda daquele ser primitivo que fomos, por conta disso, por estarmos sem querer dar um passo, sem querermos nos aperfeiçoar, porque o lugar que eu estou agora, para mim é suficiente. Eu estou na minha zona de conforto, então eu não quero fazer força para sair dessa zona. Eu não quero estudar, eu não quero aprender, porque se eu aprender eu vou ter responsabilidade. Quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente adquire. Então, quantos de nós precisa ainda da dor para que prossiga, né? Dizem que é a topada na pedra que te leva adiante. Então, quantos de nós precisamos da topada na pedra para seguir? Quantos de nós fomos parar num centro espírita e buscar a mensagem do Cristo através da obsessão, através da perda de alguém que ama, através da depressão? É
É na Terra que a gente convive com o outro. É através desse outro que a gente enxerga a maldade, a imperfeição, o equívoco, e que também temos em nós. Então, o outro, às vezes, serve como um espelho para que a gente possa ver refletido as imperfeições que existem em nós. E somos seres sociais, nós dependemos do outro para aprender. O outro é professor o tempo todo. Não é aquele professor que a gente gostaria às vezes, mas é um professor. Então, como é que a gente vai adquirir valores morais sem o outro? Não tem como. Como é que eu vou aprender o que é perdão sem alguém que me ofenda? Como é que eu vou aprender paciência sem ter o outro me incomodando e promovendo a discórdia? Como é que eu vou aprender o que é amor sem o outro que me chega com ódio, com preconceitos, com extremismos? Então, o outro é fonte do nosso crescimento, é fonte de nosso aprendizado. O outro é o verdadeiro professor dessa escola terra que a gente vive. Então, é por isso que é interessante, é uma noção brilhante, essa noção de que a terra é uma escola. É como se fosse um lugar de aprendizado e que a gente, pela lei do progresso, nos vemos obrigados a vir reencarnar para aprender. Então, se a Terra é uma escola, a Terra como escola, a gente vem aqui com o objetivo de aprendizado. A Terra, como é uma escola, a reencarnação é como se fosse o ano letivo. A gente vem, reencarna, para passar o ano, que pode durar algumas décadas, e terminou, a gente tira férias, volta para o mundo espiritual. Então, e como numa escola também, o que vai acontecer? Não aprendeu? Volta o ano seguinte, para repetir a lição. Aprendeu? Volta também, para aprender novas lições. Então, de qualquer jeito, sempre iremos voltar a essa escola da Terra, seja para repetir aprendizados que a gente ainda não adquiriu, ou para aprender coisas que a gente ainda não estudou. Então, se a gente perdeu esse ano na matéria, a gente retorna para a mesma disciplina e na outra vida a gente vai estudar de novo. Se a gente passou na matéria, maravilha, aprendi, mas eu retorno para estudar outra matéria. Passei em paciência, vou voltar para estudar caridade. Vou praticar a caridade, vou estudar perdão, vou tentar passar no teste do perdão para ver se eu já adquiri essa virtude. Então, nós temos a liberdade de cursar essa escola quantas vezes a gente quiser. A gente pode ficar anos, décadas, séculos na mesma série, na mesma matéria. Mas um dia a gente sai dessa série para outra. Então, nós gerenciamos a nossa vida escolar do jeito que a gente deseja. Mas só iremos acabar essas sucessivas voltas à Terra, à escola, quando a gente finalmente aprender, seja de forma dolorosa ou não, a lição que nos foi destinada. Então, é preciso que a gente então aprenda, deixando para trás todas as nossas fases como pessoas. Então, se nós já passamos em mundos primitivos, como se o mundo primitivo fosse uma escola primária, a gente passou daquela escola, a gente já está num planeta superior, que é a Terra, e não mais num planeta primitivo, significa que a gente deixou o primário e passamos para o ginásio. Então, hoje, estamos no ginásio. E se a gente se aprimorar, a gente vai passar para um estágio, uma outra escola,
quem sabe, né, um ensino médio, e depois do ensino médio, a universidade, depois podemos nos aprimorar cada vez mais e passar para pós-graduação, mestrado, doutorado, até chegar a um nível que a gente não precisa mais estudar, que a gente basta trabalhar na seara do Cristo, na seara de Deus, e nós seremos pessoas, seres felizes, seres conectados ao alto, conectados a Deus. Mas, como a gente estava falando, a gente está num planeta de provas e expiações, a gente ainda está num planeta escola e hospital, que ainda carrega muita dor, muita maldade, mas a nossa escola, hoje, ela está se transformando. Ela está saindo do ginásio e indo para o ensino médio. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações e indo em direção a um planeta de regeneração. Só que tem pessoas que estão aqui, mas vão ter que repetir a lição. E como é que a gente vai permitir, como é que Deus, né, os espíritos iriam permitir que pessoas que não estão no mesmo nível de graduação que outros espíritos estão, também possam frequentar a mesma escola. Imagina, como é que alguém que ainda não aprendeu o 2 mais 2 pode ir para o ginásio aprender aquelas equações de primeiro e segundo grau? Não tem como, não tem como. Então, se a gente está passando por um processo em que a nossa Terra vai se transformar numa escola de um grau maior, tem alguns espíritos que, infelizmente, não vão poder frequentar aqui. Não vão poder frequentar o curso que vai ser oferecido na Terra. Ou seja, nós estamos dando uma melhorada no nosso nível evolutivo e alguns desses espíritos que não têm condições morais de continuar na Terra, muitos deles vão reencarnar em outros lugares, em outros mundos não inferiores, não primitivos, mas que estejam no mesmo nível que a Terra existe, que a Terra está um pouco mais inferior. Então, muitos desses espíritos, como aconteceu com os exilados de Capela, que Emmanuel vai nos falar naquele livro do A Caminho da Luz, alguns povos não podendo, muitos espíritos não podendo acompanhar a evolução do planeta, que faz parte da constelação de Capela, tiveram que reencarnar aqui na Terra, que era um planeta um pouco mais inferior do que lá, para que eles não pudessem atrapalhar o progresso do planeta. Então, como esses habitantes de Capela, muitos de nós que não conseguimos acompanhar a evolução do nosso planeta, que não conseguem acompanhar esse progresso, eles não podem continuar. Eles terão que reencarnar em outros planetas, e isso não é um castigo, né? Muitas pessoas podem dizer assim, mas coitados, eles vão ter que reencarnar num planeta pior? Sim, mas isso não significa que é um castigo. Significa, muito pelo contrário, que é uma oportunidade, uma misericórdia de Deus, porque eles não poderiam continuar convivendo na Terra, já que ela está se transformando num mundo melhor. Eles não têm uma afinidade com essa evolução, eles não estão comprometidos com esse progresso. Eles vão sair de um planeta mais desenvolvido para um outro menos desenvolvido, e isso traz duas coisas favoráveis para o espírito que reencarna lá e para os espíritos que estão lá. Primeiro, se eles vão reencarnar, se eles saem de um planeta melhor em termos de evolução moral, se eles saem de um planeta com um progresso tecnológico, científico e moral melhor e vão reencarnar num planeta mais inferior, eles vão ter aquela sensação do paraíso perdido.
aquela sensação que muitas religiões falam, né, do Adão e Eva que foi expulso do paraíso. Então, eles vão tentar, como eles têm dentro de si a ideia de que é o progresso e o aperfeiçoamento que vai trazer eles de volta ao paraíso, que seria o antigo planeta em que eles viviam. Eles vão se esforçar para tentar aperfeiçoar e se aprimorar o mais rápido. Além disso, indo reencarnar em planetas mais inferiores, eles provavelmente, né, serão superiores a esses outros seres e poderão colaborar, auxiliar esses espíritos inferiores que já se encontram no planeta, em outro planeta, a evoluir e impulsionando assim o progresso do planeta e daqueles seres. Então, o que a gente pode dizer? Que muitos espíritos hoje, nesse momento de transição planetária, estão tendo a última oportunidade de reencarnar na Terra com o objetivo de melhorar a sua aprendizagem. Eles podem conseguir alguma coisa ainda, estão tendo a última oportunidade, mas caso não modifiquem as suas tendências, caso não modifiquem o seu comportamento, o seu pensamento, os seus sentimentos, eles provavelmente terão que reencarnar num planeta de nível um pouco mais inferior. Então, nesse momento de transição, estamos recebendo há alguns anos já muitos espíritos de uma condição mais elevada que nos ajudarão nesse processo de impulsionar a Terra para um mundo de regeneração. Muitos de nós já nos melhoramos. Então, essa Terra não será somente dos espíritos mais evoluídos, serão de todos aqueles também que desejam o bem, que buscam a reforma, buscam se aprimorar e que estão atrás do aprendizado, estão tentando estudar e aprender cada vez mais. Mas assim, a transição planetária está chegando, estamos vivendo, talvez, com essa pandemia, um dos piores sintomas dessa transformação. Muitos acham que não entendem, muitos não entendem como é que uma pandemia pode estar relacionada a um período de transição. E é lógico que a gente sabe que toda revolução, toda transformação, ela decorre de uma crise. Então, a pandemia é uma crise que se instalou no nosso planeta e que tem um objetivo bem claro de fazer com que reflitamos sobre o nosso comportamento, sobre nossas atitudes, desejamos. A gente nunca viu a morte de uma forma tão rápida. Várias pessoas estão morrendo. A morte, que era algo que para muitas pessoas era algo distante, principalmente para os jovens, agora é um objeto de preocupação. Então, estamos nesse nível. Em obras póstumas, até os espíritos vieram dizer a Kardec que haveria, no início desse tempo de transição, haveria uma multiplicação de suicídios muito grande e que também a loucura aumentaria a loucura nos homens a ponto de muitos morrerem sem estar mortos, né? Morreriam para a vida. E estamos realmente vivendo uma época muito difícil. Estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais. Não temos dúvida de que a depressão, a ansiedade, o suicídio, a loucura se instalou no
no nosso ambiente, na nossa vida, e tanto que piorou, né? Agravou, antes mesmo já tinha, agora com a pandemia se agravou. Então, o que a gente está vendo é que realmente estamos passando por um período extremamente difícil. Por conta dessa pandemia, nós estamos tristes, muitos deprimidos, estamos impedidos do contato com as pessoas que a gente ama, do abraço, do beijo, do colo, né? Nunca a gente sentiu tanta falta do outro. Nunca a gente sentiu falta do pai, da mãe, do irmão, do filho, do neto, da avó. A gente está com saudade até das coisas pequenas, de ir para o trabalho, encontrar com as pessoas, ir para o centro, né? Aquele bate-papo na cantina, ou a conversa na livraria. Tudo isso nos faz falta. Mas se a gente parar para refletir, estamos num momento único. Eu estava conversando essa semana semana passada com uma pessoa numa live, e ela estava dizendo justamente isso. A gente pediu tanto para reencarnar. Será que a gente não sabia que a gente ia passar por uma pandemia? E se a gente pediu, se a gente sabia que ia passar por uma pandemia, aí teve gente que ralou mesmo o joelho no chão, porque estar reencarnado no momento de pandemia é uma das provas mais desafiadoras que a gente está vivendo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por um momento em que a gente está se escondendo dentro de casa, a gente não está saindo. Ou quando sai com máscara, cheio de álcool, né? Chega a estar exalando o álcool por todos os poros. Mas esse momento de pandemia é uma grande oportunidade. Uma oportunidade da gente provar a nossa fé e a nossa solidariedade, a nossa compreensão e o nosso comprometimento com esse novo mundo de regeneração que está chegando. Se não sairmos dessa pandemia mais fortes, mais equilibrados, a gente pode fracassar como seres esse aprendizado que a gente está tendo nesse momento. Então, nós temos a oportunidade agora de observar a nossa fé, ver se a doutrina que nós acolhemos para a nossa vida, que é o Espiritismo, se ela realmente está nos sustentando, se ela não está nos garantindo o equilíbrio necessário para não cairmos na depressão, na tristeza, no desânimo, no descrédito. E essa doutrina espírita, ela nos traz vários consolos. O primeiro que a gente pode dizer é que a gente tem consciência de que Deus é bom e justo. E se Deus é bom e justo, tudo que está nos acontecendo tem um propósito, tem uma finalidade. E a finalidade é a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Pelo Espiritismo também aprendemos que somos espíritos imortais. Então, se somos espíritos imortais, não precisamos nos preocupar se o corpo vai adoecer, se a vida vai chegar, as crises vão chegar, porque a gente sabe que a gente está aqui num período temporário. A gente está aqui, o corpo é como se fosse uma roupa que está se desgastando, que está se acabando. E a gente precisa largar essa roupa para seguir adiante. Se a gente não se fica convicto de que somos espíritos imortais, aí sim a gente vai se entregar de novo ao desânimo, à depressão e tudo, achando que, se apegando a uma vida que é temporária. Além disso, pelo fato de ser temporário, a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui, o Espiritismo explica disso de uma forma bem clara, que o que estamos fazendo aqui estamos passando por uma experiência para a nossa aprendizagem, para a nossa cura, para a nossa evolução. Então, não há coisas boas ou más na vida. Só existem coisas úteis.
Então, toda a dor e toda a alegria que nos acontece não tem a finalidade de nos colocar mal ou bem, mas são úteis para o nosso crescimento. Se a partir do momento que a gente encarar cada um desses desafios como algo que nós temos útil, que é algo útil, que a gente precisa aprender, tirar alguma lição daquilo, nós conseguimos superar essas dores de uma forma menos sofrida. Porque a dor, ela sempre vai existir. A dor é o que nos impulsiona para o progresso, junto com o amor. Só que a gente é meio teimoso, a gente só gosta de sofrimento, a gente gosta de ir pela dor. Mas assim, a dor é necessária, mas o sofrimento depende de cada um. Tem uns que vão sofrer mais, tem uns que sofrem menos. O que a gente precisa fazer? É pegar todas essas coisas boas que o Espiritismo trouxe e fazer com que eles sejam o nosso farol, a pauta que seguiremos para podermos chegar a um equilíbrio emocional. Então, toda vez que a gente lutar contra as nossas imperfeições, toda vez que a gente buscar corrigir os nossos vícios, os nossos equívocos, é lógico que a gente vai estar superando e a gente vai chegar a um nível cada vez maior. Então, o que a gente, com o Espiritismo, com tudo isso, o que a gente tem que se questionar nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nesse momento de transição planetária, da qual não podemos fugir? Somos aqueles que resistem ao progresso e às mudanças, somos aqueles que querem deixar coisas como está, porque eu estou bem assim, eu sei que de vez em quando eu sinto uma dorzinha, mas não é nada muito forte, ou somos aqueles que querem colaborar nesse processo de construção do mundo de regeneração. Se somos esses que desejam que o mundo de regeneração chegue, precisamos também começar por nós mesmos. Precisamos também começar a nos regenerar. Porque se o planeta evolui quando a humanidade evolui, e eu sou uma célula dessa humanidade, eu faço parte dessa humanidade, então eu preciso também evoluir, crescer, regenerar, para poder também chegar num momento de regeneração. A gente está passando hoje por um momento de colheita. Lembra o joio e o trigo? Somos nós. Estamos agora, nesse instante, separando o joio do trigo. A gente precisa saber o que a gente plantou mais na gente. Se foi o joio ou se foi o trigo. Porque a depender da nosso plantio, nós saberemos o que colheremos. Só para concluir, tem várias são as questões que a gente poderia deixar aqui em aberto sobre a pandemia, sobre nosso comportamento e nossa atitude, principalmente orar e vigiar. Ora e vigia, o orar vai nos dar força, vai nos dar coragem. O vigiar vai evitar que nós caiamos em tentações. Trabalhemos também em favor de si e dos outros, principalmente nesse momento. Evitemos evitemos as discussões desnecessárias, evitemos nos contaminar com essa onda de pessimismo, de desinformação e de loucura que está ao nosso redor. Busquemos ler bons livros, assistir palestras, ver filmes que melhoram o nosso estado espiritual, porque toda vez que a gente fizer esse movimento de harmonização em nós, a gente também estará produzindo ao nosso redor também esse clima de harmonia, de bem-estar e de esperança. Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma frase que Chico, inclusive, botou um pedacinho dela na parede do quarto dele. Tudo passa, né? Tudo passa.
E a frase, né, a mensagem de Teresa d'Ávila é: não se perturbe, nem se apavore. Tudo passa. Só Deus fica e só Deus basta. O que a gente deve fazer? Né? Confiar em Deus, porque só Deus basta e tudo passa. E aproveitemos enquanto ainda estamos matriculados nessa escola. Ainda estamos participando, estamos internados nesse hospital. A lição, às vezes, parece que é dura. Às vezes a gente entra num desânimo, pensa que a gente não vai conseguir aguentar. Mas temos certeza que Deus está no comando. E se Deus é soberanamente bom e justo, tudo que está acontecendo tem um propósito. E esse propósito, com certeza, é em benefício de cada um de nós. Então, que tudo que esteja acontecendo nos encontre cada vez mais equilibrado, com fé e esperança, que a doutrina consoladora do Espiritismo trouxe para todos nós. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Um beijo